Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Mais uma aula aqui de introdução do cálculo diferencial, mas iniciando com a parte das derivadas. Eu quero trazer aqui uma pequena definição e como que nós podemos aplicar a definição das derivadas para achar uma derivada de uma certa função. Temos aqui a definição, seja f, ou se f é uma função no domínio D, no ponto x inicial, cujo x inicial é um ponto que pertence ao domínio dessa própria função. Então chama-se a derivada de uma função f no ponto x inicial ao limite, se este limite existir, do quociente do seu acréscimo dx e pelo acrescimento dy pelo acrescimento dx, quando dx tende a zero. Então, tenho aqui, apresentando isso matematicamente, então temos aqui a derivada de f é igual ao limite do ΔY sobre o ΔX, quando o ΔX tende a zero. Então, como é que nós podemos encontrar a fórmula desta função aqui, ou seja, dessa derivada, no ponto de uma certa função? Então, nós sabemos que o ΔX é igual ao x final menos o x inicial. Daí podemos fazer, podemos isolar o x e conseguimos encontrar somente o resultado do x, porque a função está em função do x, para depois começarmos a substituir. Então temos aqui, eu tenho aqui o x, e depois vou levar isso, vou passar para o segundo membro, neste caso para aqui. Então vai ficar com o ΔX mais o x inicial. Tenho aqui o valor do x. Depois, já sabemos que o ΔY é igual a f do x menos o f do x inicial. Qual é o valor do x? O valor do x é este. Então, ficamos aqui com f de ΔX mais o x inicial menos f do x. Então, temos aqui o ΔX é igual a f de x inicial mais ΔX menos o f de x inicial, aliás, o ΔY. Então, pegamos isso, vamos substituir no nosso limite. Ficamos com a derivada dessa função f de x no ponto x inicial é igual ao limite ΔX inicial, ΔY. O ΔX tende a zero. Temos aqui o ΔY. ΔY é f de x, f de x inicial mais dx menos f de x inicial sobre o ΔX. Então, essa aqui é a fórmula de como que nós podemos achar a derivada de uma função usando a definição. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Vamos ver aqui um exemplo. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Nós queremos achar a derivada dessa função usando a definição. Então, ficamos com f do x inicial vai ser igual ao limite ΔX tende a zero de f de x inicial mais o ΔX menos f de x inicial sobre o ΔX. Daí vamos fazer a substituição na função que nós temos. Ficamos aqui com o limite ΔX tende a zero, o f, ficamos com a x inicial mais o ΔX ao quadrado mais b x inicial mais ΔX mais c menos a função, mas no ponto inicial temos aqui ax inicial ao quadrado menos, ou seja, mais bx inicial mais c, tudo isso dividido por ΔX. Daí vamos ter limite de ΔX tende a zero. Aqui é um caso notável, então vamos usar
todas aquelas definições do caso notável. Nos vídeos anteriores você pode encontrar lá as explicações de como podemos desenvolver um caso notável do segundo grau, ou seja, que está elevado a 2. Também podemos ter o caso notável elevado a 3 nesse caso. Então, este aqui nós passamos a ter o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro e o segundo mais o segundo ao quadrado. Neste ficamos com x inicial ao quadrado mais 2 vezes, que é 2x inicial vezes delta x, mais o segundo ao quadrado, que é delta x ao quadrado, mais o b, podemos fazer a distributiva, ficamos com b x inicial mais b delta x, mais o c. E aqui vamos fazer a distributiva do sinal. Temos aqui a x inicial ao quadrado, então ficamos com, aqui é positivo com negativo, vai dar negativo, ficamos com menos x inicial, ax inicial ao quadrado, menos bx inicial, menos o c, sobre delta x. Daí vamos ter, podemos fazer a distributiva do a, então fica limite de delta x tende a zero, a x inicial ao quadrado mais 2 vezes a x inicial delta x mais a delta x ao quadrado mais b x inicial mais b delta x mais c menos a x inicial ao quadrado menos b x inicial menos c sobre o delta x. Agora podemos simplificar aqui alguns termos simétricos. Temos aqui ax ao quadrado, ax inicial ao quadrado, menos ax inicial ao quadrado. Então simplificamos isso com isso aqui dá zero. Aqui também temos bx inicial menos bx inicial, este também vai dar zero. C menos c também vai dar zero. Então ficamos aqui com o limite delta x tende a zero, 2 vezes a x inicial delta x mais a delta x ao quadrado mais b delta x sobre delta x. Daí podemos isolar o delta x no numerador. Depois de simplificar, vamos ter o limite delta x tende a zero de delta x fator. Se nós tirarmos delta x aqui, ficamos com 2 vezes a x inicial, mais aqui ficamos com a está ao quadrado, então ficamos com a vezes o delta x, mais aqui ficamos com somente o b, porque tiramos o x inicial para fora, então ficamos com o b sobre o delta x. Então esse delta x com esse sai e ficamos com o limite de delta x tende a zero, 2 vezes a x inicial mais a delta x mais b. E o delta x tende a zero, então substituindo o delta x, ficamos com 2 vezes a x inicial mais a vezes o zero mais b. E isso vai dar 2 vezes a x inicial mais b. Logo, temos que f derivada de x inicial é igual a 2 vezes a x inicial mais b. Esta aqui é a derivada desta função usando a definição. Se tiver uma dúvida aí, é só comentar e apresentar a sua dúvida. Na próxima aula também estarei aqui para mais uma aula de derivadas, mas demonstrando a fórmula, a fórmula da derivada de cadeia, que é f de x é igual a x elevado a n, que a sua derivada é f de x é igual a nx elevado a n menos 1. Esta é a forma que eu estarei aqui a demonstrar na próxima aula. Não perda essa oportunidade. Até lá.